Então vamos pensar no Brasil, né? Quais seriam as características que a gente encontra sobre essa questão da feminilidade estética, né? E comportamental, né? Então a gente vê então a questão da objetificação sexual muito ligada à exposição corporal, como eu já disse, né? E tem a questão da mobilidade corporal. Existe uma questão muito recorrente no Brasil, que isso não necessariamente ocorre em outros países com tanta intensidade, que é como eu mencionei, as roupas apertadas e os sapatos de salto alto, né? Então, por exemplo, os sapatos é uma coisa assim bastante óbvia de perceber que o sapato com um salto mesmo baixo, mais médio ou alto, enfim, ele obviamente vai dificultar a mulher de caminhar, que é o básico, né, da mobilidade. Enfim, se a gente pensar na maioria das pessoas, né, nas pessoas caminhantes, e também para correr, né, subir escada, etc., tem uma dificuldade ainda maior, né? Então, ao longo da vida, muitas mulheres que utilizam o salto diariamente com constância, elas vão desenvolvendo a habilidade, né, corporal de se movimentar com esse tipo de sapato, né? E elas criam uma boa habilidade em se movimentar, mas isso vai até causando problemas, né, de saúde, né, nos tendões, nos ossos, nos músculos, porque o pé ele não fica totalmente estendido ali. O pé, toda a estrutura, enfim, óssea das pernas, ela fica toda prejudicada, a coluna, inclusive. Então tem questões de saúde, né? E as roupas apertadas, elas dificultam muito a respiração. Quando você tem a respiração dificultada, você também tem a sua fala comprometida, a sua fala em público, a sua comunicação, né? E a questão do comportamento, né? Então, se a gente pensar a feminilidade comportamental, né? O que seria isso, né? Tem um estímulo, né, nas sociedades. É difícil a gente falar em todas as sociedades patriarcais a questão do comportamento, porque sociedades que a gente, muito antigas, etc., é muito difícil, através dos documentos, dos objetos arqueológicos, entender como era o comportamento das pessoas, né? Mas se a gente pensar mais recentemente, nos últimos séculos, onde se tem algum acesso maior a documentos, até vídeos, né, nas últimas décadas e tudo mais, e o momento atual, assim. A feminilidade, e também, assim, teorias e tudo mais, outros documentos que permitem a gente remontar uma ideia sobre comportamento nas sociedades, né? Então, assim, há um estímulo para que comportamentalmente as mulheres não questionem, né? Não questionem nada, não questionem as violências que elas sofrem, não questionem ideias, ações, propostas, projetos que estão ocorrendo, não proponham, né? E isso é um dos grandes pilares da feminilidade, da violência feminilidade, né? Que as mulheres apenas sejam uma engrenagem dos sistemas econômicos, sociais e não se manifestem, não sejam sujeitas ativas, não sejam assertivas, não sejam um componente questionador, né? Que também contribui com dúvidas, sugestões, com alterações, né, nesse sistema. Então, essa é uma questão. Então, vamos lá. Então, o que eu anunciei então no início da conversa, que é pensar lésbicas, né, mulheres lésbicas, e o processo de desfeminilização estética e comportamental. Quando a gente fala, muitas vezes, em mulheres que não seguem os padrões da feminilidade, questionam a feminilidade, a gente pensa apenas esse campo da estética e do comportamento, não pensa em todos aqueles elementos que eu falei ali na primeira parte da conversa, dessa estrutura econômica, social, jurídica, de exploração da mão de obra, de exploração econômica, etc., das mulheres. Tudo isso é feminilidade, né? E tem um aspecto da feminilidade, da violência feminilidade, que é a questão estética e a questão comportamental. É apenas um aspecto, né? Então, eu acho que assim, nós mulheres que vamos questionando, vamos agindo, vamos transformando cotidianamente esses vários campos de dominação, né? Então, muitas vezes, em uma mesma mulher é uma mescla de situações, né? Então, de repente, ela, em um campo ali social, ela tá se empenhando para questionar, para transformar aquele local, em outro campo ela se empenha menos, ela questiona menos, ela tem menos possibilidades de alteração daquela situação. Em outro momento, passaram-se alguns anos, os polos mudam porque a sociedade ela vai se transformando, as condições de mudança
também vão se transformando. Então, é muito difícil a gente falar, colocar assim, em preto no branco, né? Acho que em várias mulheres tem uma mescla, tem graus, assim, diferentes desses vários campos e como ela está sendo violentada, como ela está reagindo, como ela está propondo, né? Então, muitas vezes esse debate de mulheres que se adequam ou fogem aos padrões de feminilidade estéticos e comportamentais coloca a coisa como se fosse muito óbvia, muito polos opostos, e nem sempre é assim, né? Mas eu acho que, enfim, então, voltando a esse tema principal, após essa longa introdução, né? Então, eu acho que o campo comportamental e o campo estético muitas vezes acaba sendo uma ponta do iceberg, onde existem algumas possibilidades individuais de alteração desse campo de violência, né? E que trazem consequências, né? Então, existem possibilidades, mas trazem consequências e as mulheres, né, que questionam esse sistema, elas então passam a enfrentar essas consequências, né? Porque a sociedade castiga mulheres que questionam, né? Mas muitas vezes tem uma possibilidade individual mais ampla de questionamento do que, por exemplo, o questionamento da exploração econômica, da mão de obra de trabalho nas empresas, por exemplo. Muitas vezes, por exemplo, o salário menor que a mulher vai ter em relação ao mesmo posto ocupado por um homem, muitas vezes ela vai ter uma margem de manobra menor para conseguir um salário equiparado, né? Por uma questão estrutural capitalista das forças que se colocam, né? Essa transformação dos salários, por exemplo, exige uma mobilização coletiva intensa, que dura no tempo, várias décadas, etc. E muitas vezes, se a gente pensar a questão estética comportamental, é um campo onde existe talvez uma possibilidade maior de transformação imediata, né? Então, muitas vezes é isso, assim. Então, vamos pensar, nessa questão. Então, eu acho que, alterar a realidade de violência, né, do patriarcado, alterar a realidade social é um processo, né? Então, você desfeminizar mulheres é um processo de enfrentamento com a estrutura, um processo de enfrentamento com os homens. Então, por isso que eu defendo que a desfeminilização é um processo, não é um adjetivo, né? Estamos sempre em processo no combate a essas violências, né? Então, pensando nesse campo individual de ação mais imediato, talvez um pouco mais ampla nessa ponta do iceberg, então pensar agora esse processo. Então, bom, a questão estética e comportamental é um campo onde então existe essa possibilidade de questionamento desses símbolos, dessa realidade corporal, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a questão dos sapatos que restringem mobilidade, etc., né? Então, é possível, né? É possível mulheres não utilizarem esse tipo de sapato que envolve um prejuízo, inclusive, à saúde, né? Mas é uma questão, inclusive, assim, das empresas que fabricam esses sapatos e tudo mais, né? É uma questão estrutural também. Então, eu percebo, inclusive, que nos últimos anos, assim, cada década, a gente é diferente as décadas, a moda, os símbolos associados a isso vai se modificando. Então, algumas décadas atrás era muito comum o sapato social, por exemplo, no Brasil, fechado para mulher. Daí depois, nas últimas décadas, foi para o polo oposto, saltos, sandálias, era muito difícil encontrar um sapato social fechado. Hoje, as indústrias, acho que resultado também do movimento feminista e tudo mais, voltaram a fabricar esse tipo de sapato mais confortável. Então, depende também de uma demanda coletiva, não é só uma questão individual, né? Essa demanda coletiva vai exigindo que as empresas fabriquem roupas confortáveis para as mulheres, né? E a mesma coisa em relação a vestimentas, né? As vestimentas mais confortáveis, né? E tudo mais, assim. Então, quando a gente pensa numa mulher lésbica que está passando por um processo, se propõe a passar por um processo de desfeminilização estética e comportamental. Então, vem esse questionamento da estética, que é um questionamento difícil também, né? Muitas vezes, as mulheres, sejam lésbicas ou não, são obrigadas a comprar roupas na seção masculina, né? Porque na seção feminina também as opções, muitas vezes são essas opções de roupas desconfortáveis, né? Então, tem um enfrentamento, assim, né? Assim, no dia a dia que essa mulher vai estar questionando através dessa roupa, né?
os símbolos associados a ela. Então tem esse enfrentamento, né? Tem esse enfrentamento e as punições que a sociedade coloca para essa mulher, né? Então a gente tem uma questão estética também que eu ainda não mencionei, que é a questão da depilação, né? No Brasil isso é muito pesado, né, em relação às mulheres, essa exigência, né, da remoção dos pelos. Então esse é um outro enfrentamento também pesadíssimo que as mulheres também que escolhem não se depilar enfrentam, né, diariamente, né? E uma mulher lésbica, ela já está enfrentando a sociedade, já está enfrentando o que é esperado dela enquanto mulher, né? Ao se relacionar com uma mulher, com uma outra mulher, né? Ao não se relacionar com os homens, ela já está realizando esse enfrentamento. Então, ela já está fora do padrão de feminilidade, né? O padrão de feminilidade coloca que as mulheres devem servir aos homens o tempo todo, sexualmente, afetivamente, né? Então, uma mulher lésbica que já está nesse enfrentamento, ela realizar também um enfrentamento estético e também comportamental, então praticar sempre a assertividade, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, colocar os seus questionamentos, não deixar de colocar, não silenciar, etc., é um grande empenho, é um desgaste, acaba trazendo um grande desgaste, inclusive individual, porque a estrutura tenta o tempo todo, as pessoas tentam o tempo todo sufocar essas tentativas de transformação, né? Então é isso, né? Eu quis introduzir um pouco o debate, coloquei várias ideias, mas então pensando essa possibilidade desse processo de desfeminilização, né? Tanto em todas as vidas, em todos os campos da vida social, que é o que os movimentos feministas vêm fazendo. A gente pode pensar que as lutas feministas são lutas pela desfeminilização, ou seja, contra a violência às mulheres, nesse termo que eu coloquei, né? A partir dessa interpretação. E nessa questão estética e comportamental, isso é possível também, demanda também luta coletiva, questionamentos coletivos, e é importante também individualmente também e coletivamente a gente se colocar e questionar esses símbolos, essas ações sobre o corpo das mulheres, esse contexto que impede que nós realizemos uma mobilidade pelo espaço, conseguimos, né, respirar plenamente, etc. A questão da pintura corporal, que eu esqueci de falar, da maquiagem, que no Brasil é muito forte também, tanto de ter um rosto padrão, quanto um rosto que que ele apaga os traços do tempo, etc., as rugas, etc., e uma coisa que não é tão exigida dos homens. Então, tudo isso faz parte do processo de feminilização estética, né? E quando nós mulheres lésbicas questionamos isso, estamos reivindicando nossa autonomia, nossa liberdade, nossa desobjetificação sexual, nosso direito ao próprio corpo, nosso direito ao território corpo, né? Nosso direito a nos sentirmos bem, nosso direito a usar nosso tempo livre para lazer, para política, né? E não nesse processo de violência estética, gastar tempo com isso, gastar dinheiro com isso, ou seja, nossa liberdade em escolher, em gastar o dinheiro com coisas realmente necessárias, importantes, etc. Então, é isso, assim, pensar esse processo de desfeminilização é um amplo debate, uma ampla reflexão sobre o patriarcado, sobre a violência contra as mulheres. Então, deixo essas ideias para a gente continuar pensando. Então, até a próxima!